Boa tarde, pessoal. É sempre legal poder falar sobre Deus, falar sobre Jesus, né? Devolver a água dos irmãos. Né? Sempre é legal, é bom, porque nos sintoniza nesse canal. Né? Bem de acordo com a nossa tecnologia, né? A gente sintoniza na estação, no link de internet, né? Que a gente procura, o conteúdo que vai estar lá é o que a gente procura. Então, eu fico muito feliz sempre que posso ocupar esse espaço, porque é um compromisso, né, que a gente tem de gratidão, como gosto sempre de dizer. Eu vou ler um trecho do Evangelho aqui, mas enquanto pensava sobre o que dizer, me veio a ideia de falar sobre as leis do universo. O universo é regido por leis. É sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho durante os 30 minutos, antes do passe. E aí nós vamos entender um pouco o que isso significa sobre Deus, sobre religião. Mas o Evangelho sempre nos ajuda, né? Jesus fala aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que só para falar quem ainda não conhece, são trechos do Evangelho tradicional colocados por Allan Kardec e também com explicações de acordo com a doutrina espírita, né? Já há mais de 150 anos, inclusive. Meu reino não é deste mundo. A vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Isso é o tradicional Evangelho de São João. E aqui depois ele explica sobre a vida futura, o que nós vamos falar, né? Não vou ler porque é um trecho longo, é um capítulo inteiro. Mas vejam que não é por acaso que as coisas acontecem, porque eu pensei exatamente sobre a lei, o Evangelho caiu na figura de um rei. Jesus, ironizado por Pilatos, né? Porque não era ele o rei. Como é que ele não tinha um exército? Como é que ele não tinha autoridade? Como é que ele não organizava, né, o seu povo, os seus seguidores? E Pilatos representava a autoridade do César, né, do imperador romano da época. E Jesus mesmo disse: Meu reino não é deste mundo. Porque o que dá a César o que é de César, quando Jesus disse, e dar a Deus o que é de Deus, diferenciava bem as coisas. E em outros momentos ele disse, né, que as suas palavras não passariam porque a sua autoridade vinha de Deus. E que o reino dos Césares, dos romanos, que se achava imortal naquele período, passaria. Mas ele disse, Jesus, que não passaria pedra sobre pedra. Nós ainda estamos peleando para aprofundar em nós a autoridade de Jesus, não é? E a riqueza do universo e a compreensão sobre Deus. O que é bem natural, aliás, né? Porque a vida, ela é natureza. Nós somos natureza. A natureza, ela não vai dar saltos. Então, quando nós vemos a santidade daqueles que seguiram Jesus, ou de outros, mas enfim, falando de cristianismo, que é a essência do espiritismo, como disse Chico Xavier, que se não encontrasse Jesus na doutrina espírita, nela ele não estaria, nos traz, então, a partir de linha, de ideias, de raciocínio, de fatos, a compreensão, como diz ali, de diferentes pontos de vista evolutivos. De que nós não estamos nem no mesmo ponto de partida, nem no mesmo ponto de chegada, porque isso é muito relativo, inclusive, como seres, como consciência. Muitos se santificaram já, que bom, né? Fizeram a sua jornada evolutiva de um outro tempo, de um outro período, de uma outra data de aniversário, né? Assim como eu não posso cobrar de uma criança que ela saiba uma equação
profunda, não é, de matemática, de física, de biologia, porque é uma criança. No Evangelho também, os espíritos, os irmãos em evolução que trouxeram pelo fenômeno da mediunidade a instrução dos espíritos, colocam, e aí é o espírito filósofo do Sócrates, de 2.500 anos atrás, o ponto de vista. Porque é o ponto de vista que vai nos fazer entender melhor as leis de Deus. O universo é regido por leis. E nós muitas vezes achamos que para mim ter a consciência de Deus basta eu sentir. Mas daí eu vejo, né, tanta contradição filosófica, tanta imposição de ideias, tanto fundamentalismo em tudo que é lugar, não é? Tudo que é lar, tudo que é momento do planeta Terra. Parece que Deus deixou a gente à mercê da desordem. Que Ele nos abandonou aqui nesse mundo e que não vai voltar tão cedo, né? Mas à medida que nós vamos obedecendo em nós mesmos o desejo de buscar a verdade, porque essa é uma necessidade que todos nós temos, justamente porque estamos continuando uma jornada evolutiva, não é a primeira nem a última vez que nós estamos reencarnados, entender onde é que está a organização. Você precisa se organizar melhor para encontrar produtividade na fé. A fé só move montanhas se ela for raciocinada. Porque caso contrário, você vai subir a montanha, você vai se cansar e talvez nem chegue a lugar nenhum. Vai voltar, não é? E vai subir de novo, vida após vida, estacionado como alguém que transfere para o outro a responsabilidade da própria condição de progresso. Então as leis que foram colocadas no universo de Deus, elas não nos impõem nada. Deus é Pai e Ele ama. Ele nem se ofende com a nossa infantilidade espiritual. Ele nos traz sempre a perfeita manifestação do amor. Porque se Ele é Deus, e a potência de Deus é infinita, Ele é individual para cada um de nós. Ele se relaciona com nós, que somos seus filhos, de forma pessoal, na nossa consciência divina, na centelha divina, incorruptível, perfeita, porque é o Deus dentro de nós, como Jesus disse, nós somos deuses em evolução, porque estamos longe, evidentemente, né, dessa divindade, dessa santidade, mas nós temos vida. E essa vida, ela é sagrada. Ela é abençoada simplesmente por existir. A questão moral é uma outra coisa. Nós vamos comentar que aí ela tem relação com a lei da felicidade ou da infelicidade. A cada um segundo as suas obras. Cada um colhendo aquilo que planta. Mas sem jamais ser eliminado do coração e da mente de Deus. Porque vocês imaginem um ser infinito. É difícil realmente, né? E aí nós vamos ficar na nossa fé, como diz no Livro dos Espíritos, aceitando a existência desse ser, Deus, pelo efeito da sua causa de criação. Nós não conseguimos avançar ainda nessa compreensão de forma matemática, talvez, como querem, né, aqueles que gostam de negar a presença de Deus, porque endurecidos na vaidade intelectual, querem que Deus apareça e prove, né? Que eles façam perguntas para Deus e que Deus responda ali na hora, como se fosse, né, o Silvio Santos. Mas isso não existe. O Allan Kardec coloca muito claramente no Livro dos Espíritos que Deus é a inteligência suprema. E que nós podemos analisar que não existe efeito sem causa. Portanto, né, se eu jogar um monte de carvão na fogueira, eu não vou tirar dali um relógio. Não faz nenhum sentido, né? É loucura. E assim é o universo. O universo é criado por um Deus inteligente. Uma causa inteligente. Pelo efeito, nós analisamos a causa.
que é a natureza perfeita de tudo. A consciência superior que nós temos, ela é perfeita. Nós estamos em fase de aperfeiçoamento. Então, lei de progresso é a Constituição de Deus, uma delas, né? A lei da destruição, a lei do amor, todas elas num grau de vida com o objetivo de nos levar à felicidade, à imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós estamos perdidos da felicidade, sofrendo por alguma razão, é certo que nós estamos, talvez, ajustando algum débito nesta lei, que jamais é cobrado por Deus de forma vingativa, de forma cruel, de forma a nos castigar, mas sempre pedagógica. Aqui, nesse plano que nós vivemos, a gente palidamente tenta imitar o sistema que é nos intuído por Deus. A gente já avançou bastante, do tempo de Pilatos lá, quando a gente citou que era aquelas brigas, que era imposto pela violência, não o suficiente para sermos um mundo feliz ainda, ou regenerado. Mas um mundo em evolução um pouquinho mais próximo da regeneração, porque tem mais gente querendo a luz do que a sombra. Então, desta maneira, nós sabemos ainda que os presídios não ressocializam, como deveriam. Onde lá está um criminoso, deveria estar uma estrutura social por trás dele que o ressocializasse, que ele fosse reinserido na sociedade após ter cumprido a pena, porque, caso contrário, a sociedade é uma sociedade cruel, vingativa. E é por isso que o Espiritismo, aliás, já se posicionou desde aquela época contra a pena de morte, que ainda hoje é debatida no mundo, não é? Não adianta nós matarmos um corpo de um criminoso e jogar ele no plano espiritual, continuando ele criminoso. Mas Deus ressocializa a gente. Deus criou um sistema de acolhimento, porque se nós estamos sofrendo, nós não estamos sofrendo por acaso. Nós já falamos aqui sobre as causas anteriores das aflições, sobre aquilo que nós não entendemos como dor oriunda de nossos erros nessa encarnação. Não seria justo eu sofrer por acaso. Uma doença, a incompreensão familiar, dificuldades econômicas, um terremoto, uma enchente e tudo o que acontece, não é? A inflação das coisas, não é? Materiais, o desencarne, o envelhecimento do corpo. Tudo isso tem resposta na lei que rege o universo. É para nos conduzir a uma ordem disciplinada, mas feliz. Não é disciplinada, mas tola, como a gente vê muitas vezes, né, que a disciplina imposta com rigidez torna todo mundo igual, incapaz de se manifestar sobre o que é. Não, com liberdade, com amor, com vida, com criatividade. É a lei de Deus. Por isso é que Jesus disse que o reino dele não era deste mundo, porque nesse mundo nós estamos aqui ainda na escola de ressocialização. Nós estávamos num plano espiritual antes de voltar para cá. Muitas vezes a gente já foi para lá. E vamos de novo, porque ninguém vai ficar para semente. Nem Jesus, que era o mais santo dos que já passaram pelo planeta, nosso organizador do planeta, ficou aqui como ser imortal fisicamente. Nós somos imortais em espírito, em consciência. Nossa consciência é exatamente o que nós estamos agora. A gente pensa, tá, mas eu vou desencarnar, vou virar um fantasma, como é que vai ser? Né? Vou arrastar corrente, vou ter um... Não. Nós seremos, as lembranças principais são as últimas dessa encarnação. Depois, com o tempo, a gente vai lembrando o passado. Mas, se por acaso todos fôssemos para o plano espiritual agora, cada um com as suas roupas que estão vestindo, cada um com a sua mente que está numa dimensão diferente, porém real. Já também dissemos, né, que o fato de nós estarmos aqui nesse momento já faz parte da natureza milagrosa de Deus, porque parece, né, se nós fizermos um exercício de imaginação, muitas coisas que nós vivemos nesse plano que não estamos muito bem acordados, né? Falar, ouvir, sentir, movimentar-se, né? Eu, às vezes, quando a água é muito fria, tem umas rachadurazinhas aqui no lado da unha, tamanho do nada.
que incomoda, né? Para botar a mão no bolso, para abrir a porta com frio. Como é que eu sinto isso? De onde é que vem essa dor? Como é que eu sei que eu estou sentindo? Me belisca para não dizer. Então nós somos parte já do universo da natureza, criado por Deus com leis perfeitas, imutáveis. Não somos nós que, através de uma emenda constitucional, vamos mudar a lei de Deus. Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Ucrânia, seja na União Soviética do passado, não existe mais, na Rússia. Não somos nós que vamos mudar o reino de Deus, porque ele é perfeito. Ele sempre existiu e sempre existirá. Isso não me torna santo, né? Evidentemente. Isso não vai me fazer livre de erros, essa compreensão. Vai me dar uma responsabilidade, sim, a compreensão, a fé raciocinada, vai me dar esperança, vai me dar o desejo de sair da zona de conforto, vai me dar capacidade de me reconstruir. Por quê? Sendo que eu preciso reencarnar, porque a reencarnação, voltar à carne, é uma lei. Você tem várias aqui, né? Eu não posso aprofundar uma por uma nesse momento, mas só para que a gente saiba que essas leis elas fazem parte da organização do sistema de Deus, que é perfeito e sempre será, em qualquer mundo que for criado, que ainda não foi criado ou que já não existe mais, nessa galáxia, nesse universo, em universos que não existem mais. Porque é o ponto de vista temporal que o Sócrates colocou aqui. Se eu olhar minha vida pequenininha aqui, dentro do meu casulo, eu posso me fechar pelo medo. Mas se num exercício de infinito, eu posso me sentir feliz porque eu jamais terei a minha consciência apagada. Então eu posso transformar ela em luz, em força de vontade, em transformação. Não importa o que aconteça. A fé move montanhas. Não significa que eu não vá morrer fisicamente, porque a lei da destruição do corpo também é de Deus. Então, mas já me disseram uma vez, né? Mas tu é espírita, por que o espírito não salva? Jesus não faz milagres? Porque nós não vamos ficar para semente nessa encarnação. Nós vamos viver de novo. E de novo, e de novo, até que um dia a gente volte para esse mundo melhor. Esse mundo passa de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo em regeneração, depois um mundo feliz. Um dia essa bola vai se desmanchar, mas nós vamos para um outro planeta, para um outro universo, infinitamente. É legal, né? Pensar assim. Mas daí vai chegar o boleto da luz e eu não tenho dinheiro para pagar, e como é que eu faço? Né? Eu vou pedir emprego para algum amigo, para algum colega, eu vou trabalhar, eu vou buscar o progresso, porque vai me fazer desenvolver a inteligência. E Deus está ali também, nessa realidade. Não é fantasioso eu falar que a vida é infinita e esquecer que eu tenho que fechar a torneira da água para economizar os recursos naturais. É a vida. Assim como nesse momento as bactérias aqui do meu intestino estão trabalhando para fazer a digestão do que eu almocei, eu estou pensando, eu estou falando, o sangue está circulando. Então são sistemas sobrepostos. Fácil de compreender, não é difícil. Não é difícil quem sabe cozinhar, sabe que cozinha várias coisas, né, no mesmo fogão. E ao mesmo tempo que está fazendo outra coisa na cozinha, são sistemas. A casa é um sistema, a vida é um sistema, nós temos sistemas funcionando, mas o de Deus é perfeito. Quem de nós conhece algum cientista que é capaz de imitar qualquer órgão nosso? Não existe pele sintética, não existe um olho sintético. Mesmo a inteligência artificial tão falada não vai substituir a consciência, não vai substituir o amor. Nós temos que nos sentir consolados por isso. Isso é o consolo que Jesus disse. Buscai primeiramente o reino de Deus e o resto vos será dado por acréscimo. Não quer dizer, como eu disse, que isso vai imediatamente retirar o fardo dos nossos ombros, daquilo que nós deixamos para trás nas relações com o outro. Porque a segunda lei é amar ao próximo como a si mesmo. Então aí que entra o problema da dor. A lei de causa e efeito. Eu recebo de volta o que eu fiz para o outro. Porque eu estou me relacionando com as pessoas. Mas eu não lembro nessa vida de ter abandonado ninguém. E na outra? Causas anteriores das aflições. Se nessa vida o meu pai não me tratou bem, mesmo tendo sido um bom filho,
E se eu não fui pai dele na outra encarnação e fiz o mesmo? E ele não me perdoou? A gente não sabe. Porque é misericórdia de Deus o esquecimento. Porque é para despertar o amor que a gente se aproxima tanto dos amigos quanto dos inimigos, sem saber. É amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, eis toda a lei e os profetas. Então o universo tem lei. Mesmo que eu ache, né, que agora tem ano de eleição, que os políticos não nos representam. Dai a César o que é de César. Eles podem não representar, mas eles são filhos de Deus e vão responder pelos erros que cometem. Precisa alguém para organizar a sociedade? Precisa, porque senão o caos ia ser pior. Então, se eles se encorajam a buscar cotas de poder, né, que Deus abençoe. O Chico Xavier dizia isso. Chico Xavier, que tem algumas encarnações e reencarnações já reveladas, também passou por dificuldades enormes no exercício do poder em outras vidas. Ele foi, inclusive, numa encarnação distante, foi faraó. E no outro planeta também, enfim. O Espiritismo amplia essa visão do ponto de vista de que a vida não tem fim. E o túmulo não fecha as portas da consciência de ninguém. Hoje já é possível, né, falar com mais naturalidade sobre o exercício da mediunidade, que é, né, a nossa internet com o plano espiritual, vamos dizer assim, para ficar fácil a compreensão. No exercício da mediunidade, o cérebro de nós todos, não é só do médium que trabalha, todo mundo enxerga, todo mundo sente. Então a mediunidade, mais cedo ou mais tarde, vai ser um bem comum. É o desenvolvimento dela. Né? Uns enxergam mais, outros menos. Eu enxergo menos desde que nasci, por alguma razão kármica, evidentemente. Então cada um de nós, segundo as nossas obras, a mediunidade, o nosso cérebro, é como se fosse o modem, aquele que nós temos na internet, lá em casa. É uma glândulazinha que a gente tem aqui. E aí eu vou sintonizar, vou escolher o link, o canal que eu quero. Se eu quero receber boas ideias, más ideias, se eu quero conversar com as pessoas. Eu não posso, de lá para cá, como dizia o Chico Xavier, falava de telefone, porque não tinha internet no tempo dele. Dizia que o telefone só toca de lá para cá. Os espíritos nos convidam a recebermos mensagens. O meu pai, a minha mãe, o meu anjo da guarda, e assim por diante, né? Não temos contato direto com Jesus, porque nós vemos, né, não temos condição para isso, né? Ele vai vindo como uma usina nuclear, uma usina, né, Itaipu, não pode mandar luz direta aqui para nossa casa, tem que ter diminuir a frequência, né, os hertz, aquela coisa toda. Tem que ter o transformador, né, para a luz lá da usina chegar aqui numa capacidade que não estoure o reator e a gente possa desfrutar dela. São Paulo ficou cego no deserto porque ele orgulhosamente olhou para aquela figura luminosa que estava do lado dele e aquela luz era tão forte que o espírito dele, por um período, ficou ofuscado, cego, né? Segundo a Bíblia, depois ele foi recuperado. Porque o humilde não é capaz, né, de afrontar o santo. Se tiver um pouco de dignidade e saber que nós, como disse, né, o soldado que teve lá, a filha curada, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada porque eu não sou santo. Mas se dizer uma palavra, eu serei salvo, ou seja, mas eu acredito em ti mesmo não sendo santo. Então, humildemente, eu peço para Deus me ajudar, mesmo não sendo santo, porque a oração é uma energia também, é uma água espiritual. E nem só de pão vive o homem, disse Jesus, mas da palavra de Deus. Aí eu saio daqui, ali na frente, uma das minhas imperfeições vai se manifestar, mas eu não posso fazer nada além de recomeçar. Eu não vou rejuvenescer, eu não vou voltar ao útero da minha mãe, então as minhas células vão se cansar, mas a minha fé vai crescer, porque eu entendi que não existe começo nem fim, a não ser da reencarnação, é claro. Mas a vida é boa, então eu não estou semeando somente para essa vida. Né? Muita gente diz que ao desistir desse mundo eu vou morrer, não vou ver nada mesmo. E quando eu reencarnar? Né? Muita gente, tem gente que planta árvore e acha que não vai ver aquela árvore, mas Deus é bom. Tem árvores centenárias, milenárias, muita gente vive na sombra de árvores que plantou em vida passada. E aqui, como disse, teve uma música que eles estavam cantando aqui agora, que eu estava ouvindo a letra, é justamente isso, para a gente não observar a felicidade ou a infelicidade do outro, porque não é isso que importa. É a lei de Deus, ela, por amor, inclusive, ela é específica para minha personalidade, porque Deus é a perfeição, então ele sabe o detalhe, a intimidade do que eu preciso para crescer.
do desafio que eu tenho que ter dentro, desde que eu abro os olhos e desde que o meu corpo está dormindo e eu estou no plano espiritual. Vocês já ouviram descrições do plano espiritual, que é quase tanto igual aqui, com algumas diferenças de poder, de liberdade, físicas mesmo, né? De distância, de peso, mas não é tão diferente assim. Por isso que é importante assistir os filmes, né, O Nosso Lar e outros, para que a gente contextualize isso na nossa mente também e saiba que não é imaginação, é lógico. Não é infantil, é consolador. Porque se eu sou pai, né, os filósofos dizem que o espiritismo é infantil. Já falei outro dia também. Porque eles são profundos, não é? Eles querem complexidades, né? Eles querem, né, palavras difíceis, né, hermenêutica e blá blá blá. Mas eu sou pai, eu sou um médico, e a minha filha está com dor de garganta. Aí por que eu vou explicar para ela a ciência, né, da bactéria? Eu não vou dar uma aspirina para ela, vou dar um antibiótico. Depois, um dia, ela vai estudar. Né? Então, quer dizer, nós somos ainda crianças do espírito na educação mesmo, né? Nós ainda temos uma diversidade de cultura que muita gente não tem educação, inclusive, para entender, mas o coração vai sentir que eu sou eterno, que eu posso mudar a minha vida e que não importa aonde eu caia, eu posso me levantar. É a lei de Deus. E Jesus disse que aquele que persistir até o fim, não é até o fim de uma vida, até o fim, metaforicamente, porque se o fim não existe, é para persistir de qualquer forma. E se eu escolher viver na sombra, eu também posso. Isso que nos mostra a bondade de Deus. Os anjos, entre aspas, né, os espíritos, as pessoas que têm bondade lamentam quem enxergou a felicidade, lugar, que a pessoa escolha o crime, que o espírito, ou aqui na carne, se escolha a corrupção. O pai lamentou o filho quando ele pegou a herança e foi na parábola de Jesus, mas felicitado foi quando o filho pródigo voltou à casa e foi acolhido pelo pai. É um exemplo de paternalismo que Jesus disse, que Deus nos acolhe de volta. Mas isso pode levar 1000 anos. Pode levar 2000 anos, a vida é eterna. Eu posso ficar 5000 anos fazendo mal, vida após vida. Deus permite. Porque se ele é Deus, para concluir, e a lei é de amor, é fora da caridade não a salvação, e ele quer que eu sinta o prazer de ser quem eu sou junto com ele, senão ele seria um Deus narcisista, né? Se ele criasse. Ele poderia ter me criado, eu já falei também, perfeito. Me criou perfeito, mas para mim desfrutar do meu processo de aperfeiçoamento. Nos criou perfeitos, todos nós. Mas nós temos que buscar a verdade te libertará. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Vai em frente, a semeadura é livre, mas anda, né? Caminha. Vai na direção do progresso, que é uma lei de Deus. E aí você vai começar a aprofundar o entendimento. Vai cair, vai levantar, mas jamais vai estacionar pela vontade de querer ficar sem esperança, na tristeza e no desafio de que você não tem saídas, né? Ele poderia nos ter criado matemática, poderia ter criado alguém igual a ele, só para ficar olhando assim. Ah, mas que graça tem isso, né? Então veja que a riqueza de Deus, só aqui nesse planeta, encarnados, nós temos 8 bilhões de seres. E não adianta dizer que os chineses não contam, porque eles são muito parecidos, mas são diferentes entre si. E assim por diante. Fora do universo também. Só de almas desencarnadas tem mais de 25 bilhões neste planeta. E mais 1 milhão de outros. É a lei de Deus, é o progresso. Nós não estamos mergulhados num oceano, né, de consciência que Deus nem tem tempo para nós, né? Não é assim. Ele tem porque ele é Deus, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é todas as perfeições. E a lei é de amor. Então o universo é regido por leis. Essas leis são imutáveis e quanto melhor compreensão eu tiver delas, mais fácil vai ser eu transitar, né, no processo de crescimento. É a fé raciocinada. O Espiritismo me consola nisso, diante das dificuldades que eu enfrento, e é por isso que eu sugiro, né, que a gente estude e aprofunde esta fé e tenha certeza que Deus está no meio de nós, né, e Jesus nos ajuda. Muito obrigado, eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouco de clareza para aquilo que eu queria falar. Agradeço a atenção.
Vou convidá-los a fechar os olhos, então, para a gente fazer uma prece e depois partirmos para o momento do passe. Deus de amor e bondade, Senhor Jesus Cristo, anjos da guarda, espíritos de luz, amigos espirituais que aqui se fazem presentes em todos os nossos momentos, pedimos que, agradecendo também junto com o pedido, leve essas energias para os lares, para os ambientes de trabalho, mas acima de tudo que o nosso coração ajude na escolha do melhor na fé raciocinada. Muito obrigado por essas orientações, que seja feita a tua vontade e que assim seja. Muito obrigado.